fluxo do universo, ou seja, a lei universal é a lei do retorno. E que esse retorno, né, ele acontece a partir de uma ação. Então, toda a ação que a gente faz, e aí, gente, é importante a gente definir o que é a ação. O primeiro assunto é sobre a lei do retorno. Então, deixa eu explicar para vocês um pouquinho como funciona a lei do retorno, tá bom? Karma não existe. Então, não existe a obrigação de voltar a reencarnar por qualquer motivo que seja, tá? O que existe no universo, o fluxo do universo, ou seja, a lei universal, é a lei do retorno. E que esse retorno, né, ele acontece a partir de uma ação. Então, toda a ação que a gente faz, e aí, gente, é importante a gente definir o que é a ação. A ação é pensamento também, tá bom? Todo pensamento que você emite, olha só, não é só o que você faz fisicamente. Pensamento é ação. Tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você sente, principalmente tudo que você sente, né? Volta. Volta para você. Volta para você em algum momento. Não quer dizer que vai voltar imediatamente. Pode acontecer imediatamente também, mas não quer dizer que vai voltar imediatamente. Não quer dizer que vai voltar nessa encarnação. Não quer dizer que vai voltar num curto período de tempo. Mas em algum momento essa conta chega. E na verdade isso não é uma punição, porque isso não tem julgamento de bom ou ruim. É a lei universal. O que você emite, você recebe. Então, por isso que a gente procura, dentro do reto viver, pensar, agir na humildade, na sabedoria, né, que é a aplicação do conhecimento em prol do bem seu e do próximo, a gente ter retornos positivos. Tudo que a gente emana retorna para a gente de alguma forma, né? E retorna na mesma intensidade. Então, aquela lei que diz que tudo que a gente emite, né, tem uma reação contrária, ou seja, o sentido de volta, o contrário não é polaridade, né, o contrário é o sentido que volta. Volta para a gente com a mesma intensidade. E isso volta, as pessoas acham que não volta, volta sim, se você está fazendo, as boas também voltam, tá? Então, se você está fazendo algum. Vamos falar então da macumba, de trabalho, alguma coisa mais pesada para alguém, isso vai retornar para você, não tem dúvida alguma. Mais cedo ou mais tarde, pode não ser amanhã, pode não ser daqui a uma semana, pode não ser daqui a um ano, pode não ser nem nessa encarnação. Mas volta. E não quer dizer que você vai pagar. Não. Você vai ter simplesmente aquilo que você emitiu. É simples. E o bem também serve. Então, quando você deseja o bem para as pessoas, faz o bem para as pessoas, pensa o bem para as pessoas, isso também volta para você. Genuinamente, isso volta para você. E eu vou falar mais para você, gente. Sabe qual é a macumba que mais pega? Sabe qual que é? É o pensamento do religioso. Essa macumba pega. A gente costuma falar que nada como o pensamento de alguém bem religioso, né? O pensamento de alguém evangélico, por exemplo. Essa é a pior macumba que pode ter. E vai voltar para ele, né? Felizmente ou infelizmente, ele vai ter isso de volta, essa pessoa vai ter isso de volta e vai ter que aprender com isso. Se não aprender, isso vai acontecer infinitamente, até a pessoa aprender como funciona a lei do retorno. Por que a gente brinca que o religioso, né, o pensamento do religioso é a pior macumba que tem? Porque ele pensa naquilo que ele pensa, o que ele deseja do fundo do coração dele. Ele põe aquele pensamento no máximo. Ele deseja aquilo com toda a sua força. Ele pede para Deus, para Jesus, o que quer que seja, para que aquilo aconteça do fundo do coração. E não é que Jesus vai fazer aquilo, outra entidade vai fazer aquilo. Não. É o seu próprio pensamento que emana aquela cocriação do fundo, do âmago daquele ser, de todas as células daquele ser, para a pessoa ou para o seu alvo. Né? E aquilo realmente atinge a pessoa. Né? Só que aquilo também vai, em algum momento, voltar para quem emanou. Seja esse pensamento ruim, seja esse pensamento bom. Né? Se você deseja algo bom, por exemplo, para um filho, para um parente, para alguém que você não conhece, viu uma reportagem boa na rua, alguém que fez alguma coisa boa, falou, nossa, que pessoa boa, olha que coisa fantástica, que tudo aconteça de melhor na vida dessa pessoa. Isso também volta para você. Agora, quando você também faz aquele pensamento de inveja, ou então, eu quero que essa pessoa aprenda, então tudo de ruim que aconteça na vida dela, você está realmente mandando isso, e pode até ser que isso aconteça.
Se a pessoa que você está mandando der brecha, né? E a gente está falando de brechas astrais e energéticas, isso pode acontecer realmente com a pessoa, mas tenha uma certeza na vida, isso volta para você. E não importa quantos anos você tenha de experiência de religião, de espiritualidade, de macumbeiro, do que seja. Se você é pai de santo, se você não é pai de santo, se você é religioso, se você não é religioso, se você é estudioso, se você não é estudioso. Isso volta para você. Essa é uma lei universal. E essa é uma lei universal muito justa, eu diria, né? Infelizmente, ela não acontece na velocidade que nós gostaríamos, dentro da nossa dimensão de espaço-tempo. Mas esse retorno acontece tanto para o positivo quanto para o negativo, porque quando a gente começa também a fazer coisas boas, a policiar o nosso pensamento, demora um pouquinho para as coisas engatarem, né? Então a gente gostaria que as coisas acontecessem com um pouco mais de velocidade. Agora, também tem um lado bom que isso não aconteça com uma grande velocidade, porque quando a gente deseja também alguma coisa ruim e pode se arrepender depois, então dá essa chance do arrependimento, a gente tentar anular isso com um pensamento bom, com uma ação boa, não é verdade? Então também esse lado de não acontecer tão rápido acaba sendo uma bênção. Mesmo não me pegando, aquilo que você me mandou volta para você. Então, gente, vamos desejar o bem para as pessoas de coração, não é verdade? Vamos parar com essa história de querer ter posse das pessoas, né? Vamos parar de querer que os outros vivam como nós achamos que é certo que eles vivam, né? Então deixa as pessoas, cada um viver a sua vida. Vamos cuidar da nossa vida. Um outro assunto que eu queria conversar com vocês aqui que eu anotei é as pessoas que falam que têm saudades das estrelas. Na verdade, olham para as estrelas e têm saudade e tudo mais. Mas que saudade que eu tenho das estrelas. Gente, olha, muitas pessoas perguntam, será que por que eu estou tendo saudade das estrelas? Mas, gente, é um sentimento muito comum para as pessoas que estão despertando normalmente, mas não é uma preocupação que a gente tem que ter agora. Tá? Não é um pensamento que a gente tenha necessariamente que se envolver agora. Tá? Ser estelar, estando aqui dentro da Terra, é difícil? É muito difícil. Não sei. Mas a gente tem que se concentrar no despertar de dentro para fora, no agora. Então, vamos parar de... É uma dica, né? Se vocês me permitem. Parar de de alimentar esse sentimento melancólico de saudade das estrelas e tudo mais. Vamos focar em ação, gente. Vamos ocupar a nossa mente com estudo, vamos ocupar a nossa mente com coisas boas, com leituras, com autoconhecimento. Ao invés de falar, estou com saudade das estrelas. Muito legal olhar para as estrelas, mas vamos olhar para dentro? Comece a olhar para dentro. Se conheça. Abrace o seu lado sombra, abrace o seu lado que não é perfeito, porque nenhum de nós é perfeito. Ninguém está aqui na Terra como mestre ascenso, ninguém está aqui na Terra a passeio. A gente está aqui para fazer alguma coisa, seja para despertar, ou seja para sair da prisão, ou seja para fazer alguma coisa boa para si e para os outros. Todos somos um, se eu faço o bem para o próximo, estou fazendo o bem para mim mesmo e vice-versa. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.